Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria poder contar com a sua companhia neste momento tão especial, quando nos colocamos diante da Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Palavra de Deus. Sem a Palavra de Deus, o nosso caminho se torna obscuro. Por isso, todos os dias, nós que cremos, precisamos buscar esta luz, que é a Palavra, que ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. Te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez abrir as portas do seu coração. Deixe que Deus fale com você. Deus, na sua infinita misericórdia, como prova do seu amor, dialoga com os seus filhos e filhas, comigo e contigo. Por isso vamos acolher esta oportunidade tão bela. O Senhor deseja mais uma vez falar ao nosso coração. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu vos proporei uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato o profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o trecho do Evangelho que hoje nós escutamos nos fala um pouco da tensão entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, encontramos no Evangelho essa dificuldade que as autoridades religiosas de Israel tinham para compreender Jesus. Ele era o Messias enviado por Deus. No entanto, as autoridades não tinham sensibilidade para acolhê-lo como sendo o Messias, o Salvador. E por isso, cada vez mais, cresce essa tensão entre Jesus e as autoridades, até o momento em que as autoridades decidem entregar Jesus para ser julgado e condenado à morte. Aqui, nós temos justamente o início desta tensão entre Jesus e as autoridades religiosas. Vamos, com toda disposição, fazer a nossa reflexão à luz deste Evangelho, sempre nos perguntando qual é o ensinamento, qual é a mensagem deste Evangelho para o nosso coração. O Evangelho começa dizendo assim: foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Portanto, este primeiro versículo que nós escutamos nos ambienta, nos coloca dentro deste cenário. Eles vão a Jerusalém. Como nós sabemos, Jerusalém é o centro religioso de Israel, é a capital religiosa de Israel. É ali que está o templo, o lugar por excelência onde o povo de Israel manifestava o seu culto de adoração a Deus. Ali estão essas autoridades religiosas, os sacerdotes, os escribas e os anciãos. E este grupo dessas autoridades religiosas é que interpelam Jesus. Mas não interpelam Jesus com o desejo profundo de conhecer a identidade verdadeira de Jesus
como faziam as multidões, as pessoas simples que procuravam Jesus porque viam nele uma esperança de salvação. Ao contrário, eles interpelam Jesus, mas para colocá-lo em dificuldades. Diz o Evangelho: lhe perguntavam: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Portanto, aqui, as autoridades religiosas de Israel colocam uma interrogação sobre a autoridade de Jesus para realizar tudo aquilo que ele fazia. Portanto, questionam a autoridade de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus desmascara esta religiosidade dissimulada das autoridades religiosas. Eles não são honestos, não são verdadeiros. Eles vivem uma experiência dissimulada na sua relação com Deus. Por isso, Jesus também é muito perspicaz e, diante da armadilha dos seus inimigos, ele consegue encontrar alternativas. Vejamos como Jesus responde a esta interpelação dos seus inimigos religiosos, as autoridades de Israel. Diz o Evangelho: Jesus respondeu: eu vos proporei uma só questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Portanto, é esta a questão que Jesus coloca como forma de responder à interpelação que os seus inimigos fizeram. O batismo de João, ele é do céu ou dos homens? Esta pergunta colocada por Jesus, como o próprio Evangelho explica, coloca em dificuldades estes chefes religiosos, porque qualquer que seja a resposta dada pelos chefes religiosos, criará uma situação de embaraço. Primeiro, se eles respondem se o batismo de João vem do céu, obviamente a consequência é: e por que não creram nas palavras de João Batista? Porque se acreditassem nas palavras de João Batista, portanto, reconheceriam que Jesus é o Messias e saberiam com que autoridade Jesus realiza estas coisas. No entanto, se respondessem diferente, que o batismo de João não vem do céu, eles tinham medo por causa da reação das multidões que nutriam um carinho muito grande por João Batista e o acolhiam como sendo um grande profeta. Então vejam bem, meu irmão e minha irmã, estes chefes religiosos são dissimulados, covardes, não têm coragem de tomar uma posição verdadeira e aberta diante de Jesus e diante das multidões. Tomemos cuidado também nós hoje, porque muitas vezes nós também corremos o risco de viver uma experiência religiosa dissimulada, que nos faz ser covardes, a ponto de não ter coragem de tomar um posicionamento diante das pessoas. É isso que Jesus desmascara aqui, desses chefes religiosos que pretendiam ser os únicos a ter autoridade a falar em nome de Deus. Por isso não acolhem Jesus como sendo o Messias e querem impedir que ele realize as suas obras. Olhemos para nós mesmos e verifiquemos se muitas vezes nós também, assim como estes sacerdotes, anciãos, autoridades religiosas daquele tempo, não vivemos uma experiência religiosa dissimulada. É nesse sentido que Jesus desmascara a postura dessas autoridades religiosas. Enfim, o Evangelho diz desta forma: diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Meu irmão e minha irmã, por causa da dureza de coração e da dissimulação deste grupo dos chefes religiosos daquele tempo, os sacerdotes, os escribas e anciãos não puderam conhecer a verdadeira identidade de Jesus e nem mesmo acolher esta autoridade com que Jesus realizava as suas obras. Nós, hoje, somos também interpelados. Será que muitas vezes, por causa da dissimulação do nosso coração, da dureza do nosso coração, também não temos dificuldade de acolher Jesus com sua autoridade para realizar as obras de transformação da nossa vida? Deixemos que a mensagem do Evangelho nos ajude a ter um coração aberto e disponível para acolher Jesus Cristo com sua autoridade, sua palavra e seu ensinamento, reconhecendo-o
como o Messias enviado pelo Pai, que nos traz a salvação. Meu irmão e minha irmã, não há forma melhor de concluir este nosso encontro de escuta e reflexão da Palavra de Deus do que nos colocar em atitude de oração. Afinal, escutar a Palavra de Deus e fazer a reflexão sobre a mesma, inevitavelmente, nos leva à atitude de oração, isto é, de diálogo amoroso com Deus. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, a juntamente comigo, nos dirigir a esta imagem do Divino Pai Eterno e nos colocar diante dele com o coração sincero e a ele apresentar a nossa oração, a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, obrigado pela oportunidade de escutar esta mensagem do Evangelho. Diante de Ti, Pai Eterno, te pedimos um coração sensível, aberto, capaz de acolher Teu Filho Jesus com sua autoridade para realizar todas as obras de salvação em nosso meio. Ajuda-nos, Pai Eterno, a evitar que o nosso coração seja tomado pela dissimulação religiosa, como eram os chefes religiosos daquele tempo. Pai Eterno, dá-nos um coração aberto, capaz de acolher Teu Filho Jesus como Messias, o nosso Salvador. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.